Hora de opinião. E aí, meu caro Renato Semensati, o que se pode falar sobre Criciúma e Flamengo agora? Boa tarde, João Paulo. Parada dura para o Criciúma amanhã. Essa é a Série A do Campeonato Brasileiro, encara o Flamengo. E o técnico Cláudio Tencati recebeu uma notícia desagradável no que se refere a desfalque para o jogo contra o Flamengo. Seu principal artilheiro da competição, o Mateuzinho, que saiu do jogo contra o Corinthians com dores na coxa e está fora do jogo contra o Flamengo, já voltou, né? A delegação seguiu em São Paulo e foi para Brasília somente hoje pela manhã. O Mateuzinho já retornou para Criciúma, já está fazendo o tratamento, então sequer seguiu com a delegação para Brasília, direto de São Paulo. Por quê? Porque ele vai ficar fora desse jogo e possivelmente do jogo de quarta-feira também. O clube não detalhou qual é o grau dessa lesão, quanto tempo ele vai ficar fora, mas lesão muscular você não recupera em menos de uma semana. Mas são os problemas que todos os times têm, de jogadores machucados e tudo mais. O fato é que o Mateuzinho chegou aqui desacreditado, vinha de um time de Série B que não estava sendo aproveitado, no caso o América Mineiro, hoje é o principal artilheiro do Criciúma. Tomou a posição que era de Marquinhos Gabriel, e aí fica um ponto de interrogação. Tencati mantém o time com o armador, trazendo Marquinhos Gabriel para titularidade, ou coloca o Felipe Mateus ali na função e traz mais um volante, traz o Ronald de volta à titularidade, para encarar esse Flamengo, que é muito forte. O Tite vai ter os jogadores que estavam disputando a Copa América, tem a volta de Everton Cebolinha, tem o De La Cruz, enfim, é um Flamengo fortíssimo que precisa vencer, porque o Botafogo venceu o Palmeiras e deu uma disparada aí na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Criciúma tem que pensar nele, Criciúma. E além do jogo de amanhã, João, tem uma questão que tem que ser muito bem pensada para o jogo de quarta-feira aqui contra o Fortaleza, que é o fato de o Criciúma ter 9 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. A gente pegar a escalação contra o Corinthians, 6 entraram jogando. Bom, o Criciúma não vai ter 9 porque um dos pendurados era o Mateuzinho, que está fora dessa partida. Então vai ter 8 pendurados à disposição do técnico Cláudio Tencati. E aí é aquela questão, você vai pegar um volante, um zagueiro, você não tem como dizer para ele, você tem que segurar e não tomar cartão amarelo. Se é para um atacante, você fala para o cara, você segura, fica na tua, atacante não tem que fazer falta forte, nada, e para não tomar cartão amarelo. Agora, quando a gente fala, o Gustavo está pendurado, o Claudinho está pendurado, o Marcelo Hermes está pendurado, enfim, são jogadores, eu falei do sistema defensivo aí, eu falei de 3 jogadores importantíssimos. Então essa é mais uma questão para se administrar diante do Flamengo. O Flamengo é favorito diante do Criciúma, muito favorito diante do Criciúma. Joga em casa entre aspas, né? O jogo era uma Mané Garrincha, em Brasília, mas já tínhamos até ontem 54 mil ingressos vendidos, o que a capacidade total gira em torno de 65 mil pessoas, vai estar completamente tomado. Então são essas adversidades de quem disputa uma Série A de Campeonato Brasileiro. Dá para buscar um resultado positivo contra o Flamengo? Dá. Gustavo vai ter que fazer uma grande atuação, Criciúma defensivamente vai ter que ser muito eficiente, e é isso que eu espero, para poder fazer como o Cuiabá fez, foi lá e buscou ponto, como o Fortaleza fez diante do Flamengo, foi na casa do Flamengo e ganhou o jogo. Então é muito difícil, mas o Criciúma tem capacidade para isso. Já ganhou fora de casa, por exemplo, do Vasco, que hoje vive um momento melhor. Já buscou o ponto fora de casa contra o Atlético Mineiro, que é um time no mesmo patamar do Flamengo. Então, as adversidades, as dificuldades existem, mas é perfeitamente possível voltar com pelo menos um pontinho na bagagem, mas independentemente disso, pensar no jogo de quarta-feira aqui contra o Fortaleza. Obrigado, Renato. Sempre com opinião aqui no nosso Balanço Geral na segunda-feira, de volta analisando o jogo Criciúma e Flamengo de amanhã.